Olá, terceirão de Taubaté, tudo bem? Saudades de vocês, espero que estejam todos bem. Então vamos para a nossa primeira aula, né? Essa aula remota. E a gente vai fazer uma pequena revisão primeiro sobre o último assunto que nós estávamos vendo presencialmente na sala de aula, que é o movimento uniformemente variado, né? Todo mundo sabe da importância desse assunto. Um assunto que cai bastante nas provas, nos concursos, nos vestibulares em geral, certo? E nós estamos vendo ainda como se aplicam as leis, né, as funções, as equações para a resolução de questões desse tipo de movimento, né? Então, relembrando, o que é o movimento uniformemente variado, né? Quais são as características desse movimento? Primeiramente, ele tem uma aceleração, certo? Isso provoca mudanças de velocidade, não é? Porém, essa aceleração ela é constante. E o que significa ter uma aceleração constante? Significa que a sua velocidade vai variar regularmente no decorrer do tempo. Quer dizer, o aumento ou a diminuição da velocidade vai seguir um padrão, vai seguir uma constante. Ela pode aumentar de 5 em 5, de 10 em 10, de 8 em 8, ou diminuir de 5 em 5, 10 em 10, ou 8 em 8. E é a aceleração que vai determinar essa razão, né? Que vai determinar essa constante de aumento ou de redução da velocidade. Uma vez que a aceleração é o que provoca a mudança de velocidade. Perfeito? Bom, vamos relembrar as funções que a gente pode usar então para resolver os problemas desse tipo de movimento, né? Para começar, a função horária dos espaços, né? Que é S igual S0 mais V0 vezes T, certo? Mais meio de gama vezes T quadrado, certo? Espaço inicial, velocidade inicial, tempo, o gama é a aceleração, e aí está a função horária do espaço que a gente usa para achar a posição do móvel num certo instante, por exemplo. Função horária da velocidade, que é a derivada da função do espaço, lembrando que derivando o espaço a gente acha a velocidade, V igual V0 mais gama vezes T. Então a velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes tempo. Beleza? E a equação de Torricelli, que é a mistura dessas duas, né? Estão lembrados? A gente isola o T aqui, substitui na de cima, faz as devidas simplificações, vai chegar nessa equação V quadrado igual V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação de espaço, gama delta S. Então está aqui a equação de Torricelli. Quando que a gente usa o Torricelli normalmente? Quando a gente não tem tempo, certo? Então quando a questão não pede o tempo, ou não dá o tempo, a gente vai usar o Torricelli. Certinho? Bom, então vamos lá. Vamos direto para a aplicação. Pelas minhas anotações, nós paramos na questão 3 da página 35, certo? Questão 3 da página 35. E vamos resolvê-la. Vamos resolvê-la para a gente ir relembrando. Qual é a dica? Lê o texto, anota os dados, vê se as unidades estão certinhas. Normalmente nessa parte a gente normalmente usa a velocidade em metros por segundo. Então quando está em quilômetros por hora a gente divide por 3,6 e passa para metros por segundo, não é? Mas vamos lá. A questão diz assim: um motorista dirige um automóvel com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Então eu vou anotar essa velocidade como sendo a velocidade inicial. Certo? 20 metros por segundo. E por uma estrada retilínea. Ao ver um obstáculo à frente, ele freia o automóvel e para junto ao obstáculo. Se ele para, qual vai ser a velocidade final dele então? Isso, vai ser 0. Né? Beleza, então já temos velocidade inicial e final. E aí ele diz o seguinte: se o motorista estivesse dirigindo com uma velocidade escalar de 25 metros por segundo, então ao invés de 20, se a velocidade inicial fosse 25 metros por segundo, não é? E freasse a mesma distância do obstáculo que na situação anterior e aplicando a mesma aceleração, o automóvel atingiria o obstáculo com uma velocidade escalar de... Então agora o que ele está querendo? A velocidade final aqui, ó. Certinho? Beleza? Tudo bem? Então, olha só, gente.
nós estamos querendo com que velocidade ele vai atingir o obstáculo se ao invés de 20 ele estivesse a 25. Porque se ele estivesse a 20, ele atingiria com velocidade zero, né? O que nós vamos fazer? O que não vai mudar da primeira situação para a segunda situação? A aceleração vai mudar? Não, né? A aceleração vai ser a mesma, o texto diz. A distância vai mudar? Também não. Então, olha só, repara aqui na equação de Torricelli, ó, nós temos isso. A aceleração e a distância, que é o ΔS. Esse 2 também é uma constante. Na verdade, tudo isso aqui, ó, é a constante. Então, se eu isolar aqui, vou aproveitar, né, porque a minha lousa é pequena, vou isolar o 2 gama ΔS, o que vai acontecer? Vai ficar v quadrado menos v0 ao quadrado. Está entendendo a ideia? Então eu isolei aquilo que é constante. Se é constante aqui, isso aqui também é constante, porque isso é igual a isto, né? Então v quadrado menos v0 ao quadrado é constante. O que nós vamos fazer? V quadrado menos v0 ao quadrado da primeira situação é igual a v quadrado menos v0 ao quadrado da segunda situação. Aí, uma forma bem interessante de resolver essa questãozinha, né? Poderíamos primeiro isolar o gama ΔS em uma, depois substituir na outra, mas assim me parece que fica mais direto, fica mais rápido, fica mais prático. Então, velocidade final da primeira situação, 0. Certo? Velocidade inicial, 20. Velocidade final da segunda situação é o que a gente quer. Velocidade inicial, 25. Né? Ao quadrado. Então, nós vamos ficar com menos 400. Né? Deixa eu fazer aqui para cima, vou tentar aproveitar o máximo possível do espaço da lousa. Menos 400. 25 ao quadrado dá 625 negativo, vem para cá, mais 625. Isso é igual a V2 ao quadrado. Certo? Então, V2 vai ser raiz quadrada de 225. Certinho? Tudo bem? E raiz de 225 dá 15 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o automóvel atingiria o obstáculo se a velocidade inicial, a velocidade do início da frenagem fosse 25 metros por segundo ao invés de 20. Né? Ele bateria no obstáculo a 15 metros por segundo, a alternativa E para essa questão. Certo? Vamos fazer mais uma. O bom do vídeo é que você pode depois pausar, olhar com calma, né? E eu já vou apagando aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Apesar que tempo é uma coisa que não nos está faltando, né? Mais ou menos, né? Vocês estão com bastante atividades, tenho acompanhado, tenho visto, né? Tanto do portal do Objetivo São Paulo, quanto agora esse nosso trabalho. Bem, a questão 4 traz a seguinte situação. Você tem uma placa indicando uma lombada, né, a 300 metros. Depois, outra placa, mais à frente, indicando a posição da mesma lombada, agora a 100 metros. Certo? Muito bem. Aí a questão diz assim: um motorista dirige seu automóvel por uma estrada reta. Ao passar pela placa 1, com velocidade escalar de 25 metros por segundo, vou chamar de V1, tá?
iniciou a frenagem de seu veículo mantendo uma desaceleração constante até passar pela lombada. Em seu trajeto, passou pela placa 2 com velocidade de 15 metros por segundo. Certo? Então, nós temos um veículo aqui se dirigindo, né, nesse sentido e passa pela placa 1 a 25, pela placa 2 a 15, porque aqui ele já começa a frear, certo? Em seu trajeto, passou pela placa 2 com 15 metros por segundo, o que ele quer? O intervalo de tempo decorrido entre a passagem do veículo pela placa 1 e a passagem pela lombada. Então lá na frente tem a lombada e a gente quer o tempo, né, entre essa posição e a lombada. A gente quer esse ΔT aqui, ó. Ok? Bom, o que nós podemos fazer? Nós temos velocidade inicial, final e distância. Repare que se a primeira lombada indica, ou melhor, a primeira placa indica que a lombada está a 300 metros e a segunda a 100 metros, entre a primeira e a segunda placa você tem quantos metros? 200 metros, certo? Muito bem. Temos um ΔS, uma velocidade inicial e uma final. Podemos achar aceleração? Podemos. Opa! Então vamos lá. Em que equação nós vamos conseguir isso? Na equação do Torricelli, novamente. Né? Por enquanto não estamos querendo tempo, estamos querendo aceleração. Então vamos pegar o 15 como velocidade final, o 25 como inicial e o ΔS de 200. Certo? Aqui está 225, 625 e aqui 400 gama. Passando o 625 para cá. Aqui dá menos 400. E aqui 400 que vai dividindo. Isso dá uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Menos 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Bem, como é que nós vamos achar agora o tempo entre a passagem do carro pela primeira placa e a passagem do carro pela lombada? Como agora queremos o tempo, a gente precisa de uma função horária. Nós temos a distância? Temos, ó, são 300 metros daqui até a lombada. A placa indica 300 metros. Então nós vamos usar agora a função horária dos espaços. Pode ser? Tudo bem? ΔS 300. Velocidade inicial 25, que é a velocidade com que ele passa na primeira lombada. Tempo, não sei. Aceleração, menos 1. Certo? Vamos multiplicar tudo isso por 2, para a gente poder resolver por soma e produto. Aí vai ficar t quadrado menos 50t mais 600 igual a 0. Multipliquei tudo por 2, né? Coloquei aqui para o primeiro membro, igual a 0. Caiu numa equaçãozinha de segundo grau, né? E dois números que somados vão dar 50 e multiplicados vão dar 600. 20 e 30. 20 vezes 30 dá 600, 20 mais 30 dá 50. Então estão aqui as raízes da equação de segundo grau. E agora vem a pergunta. Qual tempo é a resposta? Qual dos dois é o tempo verdadeiro da passagem entre a primeira placa e a lombada? Né? Repare o seguinte, ele está freando, não está? Vai chegar uma hora, ele vai parar. A gente não sabe aonde, poderíamos até calcular, mas não importa. Depois que ele para, o que acontece? Acabou tudo? Ele fica parado para sempre? Não. Ele tem uma aceleração constante. Essa aceleração é negativa, vai fazer ele inverter o sentido do movimento e voltar. Né? Então, instantaneamente ele para e já começa a voltar. E novamente ele vai passar pela lombada. Assim como ele ia passar pela primeira placa, pela segunda placa. Né? Então ele começa o movimento de volta, um movimento retrógrado. Certo? Então ele vai passar outra vez pela lombada no 30 segundos. Só que essa outra vez não nos interessa. Né? Ele quer o tempo entre a passagem
da primeira placa e a lombada, então esse tempo é 20 segundos. A primeira raiz é que está valendo para nós, é a primeira passagem. Certinho? Bom, gente, está aí então, né, as duas questõezinhas e a revisão aqui do movimento uniformemente variado. Nós vamos continuar esse assunto na nossa plataforma Zoom, na segunda-feira, no horário de aula. Vamos resolver mais questões, vamos tirar dúvidas, vamos conversar sobre movimento uniformemente variado, tem a parte gráfica também. Então fica aí agendado o nosso encontro, tá? A nossa reunião na segunda-feira. Então um abraço para todos, obrigado pela atenção, espero que tenha ficado satisfatório, né? Nós estamos ainda tentando melhorar o máximo possível essa nova metodologia, mas com boa vontade, né? E a ajuda de vocês principalmente, a gente chega lá, tá bom? Abração para todos.